Essa novidade talvez você não esperava. A Vigilância Sanitária agora está disponibilizando os dados dos estabelecimentos que estão devidamente regularizados para a população. Diante de tantas intercorrências, é claro que essa é uma ferramenta muito esperada pela população, pelos clientes, pelos pacientes que realizam procedimentos e também que buscam ali cuidados, tratamento. Então, esse tipo, de consulta pode ser feito, e eu vou explicar nessa live como ela vai ser feita pela população, por você, por qualquer pessoa, Ele vai estar ali disponível para estabelecimentos de estética, de odontologia, estabelecimento médico, estabelecimento de nutrição, enfim. Todos os estabelecimentos que precisam, estão debaixo ali do guarda-chuva da vigilância sanitária, estarão ali expostos. Na verdade, é uma transparência, para que você, até você mesmo, eu preciso buscar uma ajuda, um tratamento médico, mas espera aí, esse médico, esse ginecologista, ele está devidamente regularizado na vigilância sanitária? Eu preciso ir numa clínica odontológica. Esse profissional, ele está atuando num estabelecimento devidamente regularizado? Também é para você, é uma ferramenta importantíssima. Mas, para a gente falar sobre essa ferramenta da vigilância sanitária, onde agora qualquer pessoa, vocês viram ali no post que eu fiz ontem, qualquer pessoa pode entrar ali no site e verificar, vai colocar ali o CPF ou o CNPJ, porque a gente sabe que muitos profissionais atuam de forma como profissional liberal dentro do seu estabelecimento. Mas, Ju, como é que se eu não fui na vigilância sanitária, se eu não tenho um alvará sanitário, se eu nunca busquei a vigilância sanitária, como é que ela sabe se eu estou irregular ou não, se ela não sabe nem que eu existo? Calma, vamos entender isso aqui antes de eu falar o sistema, qual é esse link, qual é esse site, como que você também vai pesquisar até os seus concorrentes. Às vezes você acha que o seu concorrente está trabalhando de forma clandestina e ilegal e ele está regularizado. Antes, é importante entender essa parte de como o seu cliente, como o seu paciente vai te buscar, seja pelo seu CPF ou seja pelo seu CNPJ. Então vamos lá, se você é um profissional da saúde, vou aqui dividir, por cada categoria, por área de atuação. Então, se você é um profissional da saúde, tá certo? Tá certo. Então, se você aqui, vou colocar profissional da saúde. Se você é um profissional da saúde, e eu vou colocar os exemplos. Colocar duas partes aqui, tá? Se você é profissional da saúde, dentista. Se você é profissional da saúde, médico, enfermeiro, deixa eu ver qual outra classe entra aqui. Dentista, médico, enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta, tá? Principalmente esses daqui, tá? Se você atua, se a sua formação é uma dessas daqui que eu coloquei, para que você trabalhe como profissional liberal, o seu conselho libera que você trabalhe como profissional liberal em uma clínica que tenha CNPJ, ou seja, em um estabelecimento, você vai ser um prestador de serviço, pessoa física, profissional liberal, atuando em um estabelecimento que é pessoa jurídica. Presta atenção. Diferentemente, por exemplo, do profissional da saúde, que é farmacêutico. O profissional da saúde farmacêutico, o conselho de classe permite que você seja um profissional liberal atuando dentro do seu próprio estabelecimento. Então, você pode ser, sim, um profissional liberal, trabalhar com seu CPF dentro do seu próprio estabelecimento, sem precisar que o seu estabelecimento tenha um CNPJ, desde que você atue sozinho dentro do seu próprio estabelecimento. Já para essas categorias aqui, os conselhos de classe dessas profissões aqui pedem que o profissional que quer atuar dentro do seu próprio estabelecimento, que ele abra um CNPJ, que ele seja pessoa jurídica para ele trabalhar dentro do próprio consultório dele. Se ele quer ser um profissional liberal,
ele vai atuar aonde? Para ser profissional liberal, ele vai atuar em um estabelecimento que tenha CNPJ. Vou desenhar para ficar aqui mais fácil ainda para a gente entender. Então, eu tenho aqui um estabelecimento, tá? Nesse estabelecimento aqui, vamos colocar que tenha 2 salas de atendimento. Sala 1, sala 2, tá? Tenho aqui, por exemplo, sanitário, tenho DML, tá? Tenho DML, tenho sanitário, tenho aqui, por exemplo, uma copa, enfim, tá? E aqui é a minha recepção. Então, nesse estabelecimento aqui, vamos supor que eu tenho um profissional, tá? Que é um profissional dentista, que é dono desse estabelecimento. Então, esse profissional dentista, ele é dono do estabelecimento e ele atua nesta sala, independentemente se é com ROF ou com a odontologia clínica, tá? Então, o dono desse estabelecimento é um dentista, ele atua na sala 1 e ele tem um colega de profissão, tá? Que é outro dentista que atua aqui nessa sala. De vez em quando, vem aqui umas 2 vezes na semana, ele tem outro profissional dentista, ele faz ali uma parceria com diversos profissionais dentistas que atuam aqui nessa sala 2, em contrato, né, de parceria. Então, você tem aqui dentistas que atuam nesta sala em contrato de parceria. O que significa aí? O que significa nesse estabelecimento aqui? Que esse dentista, tá? Que é responsável por esse estabelecimento, ele obrigatoriamente tem que ser pessoa jurídica, tem que ter um CNPJ. Já esses dentistas que vão atuar aqui nessa sala como parceiros, prestadores de serviços, esses dentistas podem atuar nessa sala como profissional liberal ou como pessoa jurídica. Tanto faz, eles escolhem se eles vão querer se inscrever como profissional liberal ou se eles vão se cadastrar como pessoa jurídica e ter um CNPJ. Tanto faz. Por quê? Para o profissional liberal atuar, ele precisa atuar no estabelecimento que tenha CNPJ. Combinado, gente? É desta forma. Se eu tenho um outro estabelecimento aqui... Oi! Todo o sucesso do mundo pra gente, Aline! Chuva de corações! Tô adorando, a gente retornou agora, né? Tiramos quase 20 dias. Não vou falar off, porque eu continuei respondendo todos os nossos clientes na plataforma, nos nossos grupos exclusivos, fazendo as cartas, né? Dos relatórios de fiscalização, vigilância sanitária, tá? Todo vapor. Novos requisitos sanitários aconteceram nesse período. Foi uma viagem fantástica, a gente conheceu assim, voltamos em lugares que a gente já conhecia, mas fomos para lugares que a gente não conhecia. Passamos muito frio, muito gostoso o clima, mas também estava morrendo de vontade de voltar. A gente chegou essa madrugada, por isso que eu já quis logo, dia seguinte, já fazer a live para vocês, porque é muita novidade, né? Então, olha só, vamos supor que eu tenho agora um outro estabelecimento, e esse estabelecimento, o profissional vai atuar sozinho, tá? Tem aqui a sala de atendimento, vou colocar aqui, por exemplo, que ele tenha o sanitário, tem o DML, tô dando exemplo, tá, gente? Essa live de hoje não é de adequação física. E aqui tem a recepção, certo? A entrada dela. E aqui é a sala de atendimento, só tem uma sala só. E o profissional que vai atuar aí é um profissional farmacêutico. Por ser um profissional farmacêutico, ele pode atuar aqui no estabelecimento dele como um profissional liberal, fazer o cadastro dele como um profissional liberal, tá? Eu já expliquei para vocês, não é a live sobre isso, é só para vocês entenderem como é que o cliente vai, o paciente, a vigilância sanitária vai achar vocês. Então, ele é um profissional liberal e ele pode atuar no estabelecimento dele como profissional liberal, ele vai fazer todo o cadastro, tirar as certidões dele junto com o conselho e tal, tudo como profissional liberal. Quem aqui tá na plataforma Regularize Já, no módulo 5, eu explico sobre isso, tá bom? Agora, aí o farmacêutico ele vai decidir se ele vai trabalhar como profissional liberal, com o CPF dele, ou se ele vai trabalhar com o CNPJ dele, como pessoa jurídica. Ele escolhe o que ele vai trabalhar aqui, porque o conselho dele permite isso. Agora, se aqui
tá? Ao invés de ser um farmacêutico, Ju, e se for um podólogo? Mesma coisa. O farmacêutico, o podólogo, o micropigmentador, que trabalhe sozinho, tá? Que trabalhe sozinho, pode ser profissional liberal dentro do seu próprio estabelecimento. Agora, esses profissionais aqui, eles vão necessariamente precisar abrir um CNPJ para atuarem no seu próprio estabelecimento, mas podem atuar como profissional liberal com seu CPF se forem atuar no estabelecimento de outro profissional que já tenha CNPJ, tá bom? Então, se aqui for um dentista ou um médico que vai atuar no seu consultório próprio, o conselho exige que você tenha um CNPJ. Você não vai poder atuar como profissional liberal dentro do seu próprio estabelecimento. Estou explicando isso daqui, basicamente, recepção é obrigatório. Mônica, recepção é uma barreira física, é mais do que uma área. A recepção, só estou dando um adendo aqui, que não é nossa aula de educação física, mas a recepção, ela é uma área, é a única área neutra. Recepção e os corredores são áreas neutras que acessam as outras áreas. Somente pela recepção e pelos corredores eu posso acessar as áreas, tá? Nunca eu posso passar por dentro de uma área para acessar outra área. Então, a recepção é quem vai ligar, quem vai dar acesso ao sanitário, a recepção é quem vai dar acesso às salas de atendimento, a recepção ou os corredores, tá? Enfermeiro, mesmo trabalhando sozinho, tem que ter um CNPJ, certo? Isso, Andressa, como eu mostrei aqui, tá? Se aqui o enfermeiro trabalha na sala dele, é a mesma coisa que o dentista, a mesma coisa que o profissional médico, a mesma coisa que o profissional fisioterapeuta, ele vai precisar ter um CNPJ. Pra quê, gente? Ju, mas eu sou profissional liberal, trabalho sozinho e não tenho meu CNPJ e nunca deu problema pra mim. Agora vai começar a dar. Por quê? Porque agora você, mais do que nunca, vai precisar se regularizar. Regularizar já era uma obrigação, né? Já era uma obrigação estabelecida na legislação desde a década de 30, certo? Então, é a mesma coisa de eu dirigir. Para eu dirigir, eu preciso ter a minha carteira de habilitação. Posso decidir dirigir sem ter a minha carteira de habilitação? Posso. Meu risco. Eu tô ali infringindo uma lei. A lei, né, gente? Eu li isso de um professor de direito sanitário e eu achei bárbaro essa frase. A lei não é para se concordar, é para se cumprir. Vivendo em sociedade, a gente não tem muita escolha, certo? E aí, para você dirigir, você precisa da carteira de habilitação. Para você trabalhar na área da saúde, odonto, estética, áreas afins, beleza, você precisa se regularizar, né? Então, não basta só você fazer aquele curso para você se capacitar. Você precisa também ter ali a sua certidão, ali o alvará, falando que você pode atuar ali. E aí, para você hoje conseguir essa certidão, para depois solicitar o seu alvará sanitário, vai cair nisso daqui que eu tô falando. Então, muitos profissionais que há anos trabalham como profissional liberal dentro do seu estabelecimento, esses profissionais aqui, agora, para eles conseguirem a certidão, para eles conseguirem tirar o alvará sanitário, vai estar complicado. Ou vai se adequar, ou então vai ficar na clandestinidade. Cuidado. Então, essa live, as lives que a gente faz aqui, né, todas as segundas e quintas-feiras, às 8 horas da manhã, justamente para isso, para clarear, para fazer o quê, gente? Para esclarecer, porque às vezes o profissional tá ali há tanto tempo, ou ele foi orientado de uma forma tão equivocada há tanto tempo, que ele já nem sabe mais o que é certo. Atuando há mais de 20 anos na área da sanitária, fazendo fiscalizações fora do Brasil com a Anvisa, dentro do Brasil com as vigilâncias sanitárias, eu trago aqui para vocês o caminho simplificado, aquele caminho que vai dar certo, e principalmente o conhecimento, porque conhecimento é poder, conhecimento é libertador. Não é porque fulano disse, ciclano faz, porque a Juliana disse, não, é porque eu tenho conhecimento e eu sei o que eu estou fazendo ou o risco que eu estou assumindo, tá? Tem alguma diferença entre os estados brasileiros? Disso aqui que eu tô falando não tem diferença nenhuma. Tudo que eu falo aqui, quem tá agindo, tudo que eu falo aqui é aplicável a nível nacional, tá? Porque a legislação, seja a legislação para você ser profissional liberal ou pessoa jurídica, seja a legislação sanitária, ela é a nível nacional. Quem estabelece as legislações, os requisitos sanitários é a Anvisa.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é quem estabelece as normas de requisitos sanitários para todo tipo de serviços, né, da área da saúde, de interesse para a saúde, a nível nacional. E as vigilâncias sanitárias locais, municipais, estaduais, elas precisam verificar dentro da região delas se os profissionais e os estabelecimentos estão cumprindo as legislações da Anvisa. E é claro que as vigilâncias locais, elas podem ali simplificar, detalhar ainda mais a legislação federal para facilitar o entendimento ali para os profissionais que atuam naquela região, tá? Mas nunca pode ser diferente da legislação federal. O Carlos perguntou, MEI não serve? Então tá, MEI é um CNPJ, tá? MEI, microempreendedor individual, ele é uma pessoa jurídica. Para todas essas atividades que eu falei aqui, dentista, médico, enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta e farmacêutico, nenhum desses profissionais podem ser MEI, microempreendedor individual. O governo federal, através da legislação, ele tem uma lista, né? Foi publicada uma lista, tá lá no portal do empreendedor.gov.br. Tem uma lista com todas as ocupações que podem ser MEI. Profissões que eles chamam de profissões intelectuais não podem ser MEI. O MEI, ele veio como uma estratégia do governo para formalizar aquelas ocupações que eram informais, como sapateiro, costureira, caminhoneiro, barraqueiro, aquelas profissões onde as pessoas, né, ali, o profissional, ele não conseguia contribuir para o governo, pagar impostos, mas ele também não tinha nenhum direito. Aí o que o governo fez? Um ganha-ganha. Olha, você vai contribuir com um valor baixo, independentemente ali do seu faturamento de R$0 até R$81.000 por ano. Você vai contribuir com um valor fixo, cerca de R$70 por mês, para que, né, eu recolha esse seu imposto e você vai ter direito. Seguro saúde, tem vários tipos ali de benefícios também para o profissional. Então, profissionais que têm conselho de classe, engenheiro, nutricionista, psicólogo, profissionais da saúde, nenhum desses estão dentro da lista do MEI, tá? Divulgada pelo governo. Na área de interesse para a saúde, quem pode ser MEI? Somente o esteticista que trabalha sozinho, ou tenha no máximo um funcionário, carteira assinada, tem que assinar a carteira desse funcionário, tá? Então, o MEI é isso, o MEI ele trabalha sozinho no espaço dele, ou ele tem no máximo um funcionário carteira assinada, tá bom? Então, quem pode hoje é o esteticista, técnico em estética também, maquiadora, cabeleireiro, pedicure, manicure, podólogo não pode, tatuador e micropigmentador, tá? São essas, e depilador a cera, quem faz depilação a cera. São essas as atividades hoje na área debaixo da vigilância sanitária que podem ser MEI. Se eu não falei aqui a sua ocupação, você não pode ser MEI. Ou você vai se cadastrar como profissional liberal, ou você vai se cadastrar como pessoa jurídica. Lembrando que o passo a passo, o caminho para você se regularizar, tanto atuando com o seu CPF, como com o seu CNPJ, é o mesmo caminho, tá? Só vai mudar o início ali na prefeitura com relação à parte da junta comercial. Quem tem CNPJ tem um processo na junta comercial. Quem é profissional liberal não vai ter esse caminho na junta comercial. Só isso, porque o restante do caminho é todo igual, é o mesmo. E o MEI é a mesma coisa. O MEI também segue o mesmo passo a passo, tá? Mas o MEI não precisa de licenças, não precisa de alvarás. Gente, leiam as sublinhas. Leiam aquelas linhas pequenininhas de quando você se cadastra como MEI. Lá fala que você tem que atender todas as legislações, tá bom? Quando vai ter uma live de adequação física? A gente tem sempre, tem aqui, inclusive, gente, deixa eu falar pra vocês, o nosso YouTube Define Estética, né? O nosso YouTube, que não é só pra área da estética, vocês sabem, eu falo aqui pra toda a área da saúde. Área da saúde, área da beleza, área de interesse para a saúde, enfim, área médica, área odontológica, transplante capilar, enfim, todas as áreas, ozonoterapia, soroterapia.
O nosso YouTube, Define Estética, tem várias aulas legais que eu preparei lá para vocês, explicando tudo. De adequação física tem uma aula lá completa, tá bom? Obrigada por responder, ficou muito clara a explicação. Show, Carlos. Obrigada a vocês por estarem aqui. Qual a diferença entre profissional liberal e PJ? Profissional liberal é aquele que trabalha sozinho, é aquele que presta, como eu expliquei aqui, né, gente? Profissional liberal, tirando farmacêutico e os profissionais que não têm conselho de classe. Se você é profissional da saúde, profissional liberal é aquele que presta serviços em um estabelecimento que tem CNPJ. O profissional liberal é aquele que vai trabalhar com seu CPF, com seu próprio CPF, ele não vai tirar um CNPJ. Ou seja, como eu explico lá dentro da plataforma Regularize Já, né? E também nos nossos encontros ao vivo dos nossos clientes, como que você vai trabalhar só com seu CPF. Dependendo do seu faturamento, não vale a pena você trabalhar com o seu CPF, mesmo que você seja farmacêutico, por exemplo, que pode trabalhar ali com o seu CPF. Porque dependendo do seu faturamento, o imposto para quem trabalha com o CPF passa a ser mais caro do que quem abre uma empresa, um CNPJ. Então a gente também faz isso, orienta vocês da forma correta junto com uma contadora lá dentro do Regularize Já. Ju, como é que eu faço para entrar no Regularize Já? É só digitar Regularize aqui no campo comentários, tá? Digita Regularize aqui que você vai receber o link lá no seu direct. Vamos lá. Isso é só quando é formada, né? O profissional que não é formado, ele pode ser um empreendedor, tá? O profissional que não é formado, ele pode ser um empreendedor, porém ele não pode realizar procedimentos. Porque só pode realizar procedimentos o profissional devidamente habilitado, qualificado. Então, se ele ainda não é formado, o que ele pode fazer é um estágio supervisionado, desde que sempre tenha um profissional habilitado e capacitado acompanhando ele, tá bom? Obrigada, Joana Andressa, essa linda. Eva, eu falei do podólogo aqui no começo, tá? O podólogo, ele pode trabalhar, se ele vai trabalhar sozinho no espaço dele, ele pode ser pessoa física, tá bom? Se ele vai ter outras pessoas trabalhando ali no espaço dele, obrigatoriamente ele tem que ser uma pessoa jurídica, certo? Sou enfermeira esteta, estou organizando toda a documentação, era MEI e agora sou PJ. Agora já tenho meu alvará. Chuva de corações, é isso mesmo. Olha, uma enfermeira esteta, a gente encontra muitos profissionais da saúde atuando como MEI, porque foram orientados às vezes, muitas vezes até de forma incorreta pelo próprio contador. O contador fala, você vai pagar menos impostos, ninguém vai descobrir. Olha, gente, se você faz isso, você depois não vai conseguir se regularizar no próprio conselho. Porque não é só ter o seu registro ativo no conselho, tem outras coisas quando você vai trabalhar que você precisa tirar no conselho, como eu explico no módulo 5 do Regularize Já, tá bom? Tem outras coisas e você não consegue tirar outras coisas se você está cadastrado como MEI, de forma errada. A prefeitura pode pegar, a gente já teve casos aqui de clientes que a prefeitura descobriu que estava trabalhando como MEI e não podia ser MEI, você começa a pagar multa e juros sobre juros desde o primeiro dia que você se cadastrou como MEI. É absurdo. Profissionais que tiveram que fechar o seu negócio, ficaram com uma dívida gigantesca. Por quê? Porque estavam cadastrados erroneamente como MEI. Cuidado, tá bom? As regras valem a partir da formação, certo? Pois já tenho CNPJ, mas sou designer e faço faculdade de biomedicina. Como designer, se você já tem CNPJ, continua com seu CNPJ, tá? O ideal é todo mundo ter o seu CNPJ, certo? Desde que você tenha um faturamento um pouco mais elevado. Porque se você é designer, você pode continuar trabalhando como design de sobrancelhas, por exemplo, e micropigmentação. Não pode atuar dentro da área da estética, por exemplo, porque você não é um profissional habilitado e capacitado na área da estética. Mas se você treina outros profissionais, se você dá curso, a melhor coisa é você já ser CNPJ mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Ju, posso ser CNPJ ou CPF mesmo sendo CLT? Sim, tá? Mas você sempre tem que ver lá na sua empresa, junto ao RH, se não tem conflito de interesse, tá bom? Para você depois não ter uma demissão por justa causa, tá? E também, como a nossa contadora sempre explica nos encontros ao vivo que a gente tem no Regularize Já, cuidado só para você não pagar duplicados impostos. Isso ela explica lá também, tá bom? Tô tirando meu RT junto com o Corém, já tenho minhas pós, tudo registrado com o meu conselho.
Aí, para você tirar o seu RT, o que você vai precisar? Você vai precisar cadastrar agora o seu CNPJ no Corem para você fazer a assunção da responsabilidade técnica, mas não esquece de solicitar a certidão. Porque na hora que você for dar a entrada no alvará sanitário, o que a vigilância sanitária vai te pedir é essa certidão emitida pelo Corem, como eu explico no passo a passo, tá? Lá no Regularize. Era MEI, agora sou limitada. Tenho alvará, posso ter colaboradores MEI. Márcia, se esses colaboradores puderem ser MEI, sim. Vou dar um exemplo, salão de beleza. O dono do salão de beleza obrigatoriamente precisa ter CNPJ. E ele não pode ser MEI. Então, o dono do salão de beleza obrigatoriamente tem que ter CNPJ e os prestadores de serviços do salão podem ser MEI. A manicure, o cabeleireiro, a pedicure, esses, design de sobrancelhas, depiladora cera. Agora, se o salão tiver uma profissional podóloga, essa profissional ela não vai poder ser MEI. Essa profissional ela vai precisar ou ser profissional liberal ou CNPJ. Se tiver um profissional enfermeiro atuando ali na parte da estética, esse profissional enfermeiro, ele vai ser ou profissional liberal ou pessoa jurídica para atuar ali dentro da sala da estética, dentro desse salão, tá? Isso é muito importante, essa classificação, tá, gente? Sou funcionária pública e podóloga. Qual tem que ter? Como funcionária pública, você precisa ver lá no seu estatuto se você pode abrir CNPJ, tá bom? Você tem que ver lá no seu estatuto, porque tem estatuto que veda, não permite que o profissional abra o CNPJ, ou permite desde que ele não seja o sócio administrador. Você precisa ver no estatuto do seu concurso para você não ferir o estatuto, e aí tem uma exoneração, tá bom? Sou farmacêutica esteta e atuo ainda em drogaria. Consigo regularizar como profissional liberal? Só verifica, tá? Sim, se você é farmacêutico esteta, ou você é farmacêutico que vai atuar no consultório de farmácia clínica sozinho dentro do seu estabelecimento, sim, o conselho ele permite que você como farmacêutico atue como profissional liberal, sozinho, dentro do seu estabelecimento. Existe um campo, como eu explico lá no módulo 5 do Regularize, já específico para isso. Entretanto, a gente sempre quando acumula funções, a gente precisa verificar se não há conflito de interesse e muitas vezes até restrição do próprio conselho, tá? Ou seja, se você é farmacêutico de drogaria e farmacêutico esteta, você está acumulando funções. E aí, cuidado para não ferir o código de ética do CFM. Uma outra dúvida, exemplo. Vocês estão cheios de dúvidas, adorei. A recepção, junto com o toalete, coloca uma parede e ao lado da parede uma pequena área para café. Pode. Essa parede seria a barreira do banheiro para o café. Carlos, né? Eu gosto, tá? Quando é assim, que me mande foto, vídeo. A gente tem um canal exclusivo para os nossos clientes, onde eles conseguem mandar foto, vídeo, áudio, desenho, sabe? Para eu entender, para falar, ó, essa é a melhor opção, olha, isso não vale a pena, só vai gastar dinheiro, vai ter retrabalho, reforma depois. Então fica difícil até para eu imaginar, tá? Eu preciso ver. O MEI é um CNPJ, tá? MEI, microempreendedor individual, é uma pessoa jurídica, mas somente para aquelas atividades que eu falei. Que didática, Andréia, chuva de corações, essa maravilhosa. Tá fazendo direito sanitário lá com a Samanta, né, essa linda. A entrada do banheiro seria de frente para a recepção, a área do café seria ao lado da parede, não da porta. Trabalho sozinha, sou enfermeira esteta. Preciso ter RT? Sim. Você tem que ser RT do seu próprio estabelecimento. Como é que você vai fazer isso? Você vai solicitar, como eu acabei de explicar, você vai fazer o cadastro do seu consultório, da sua clínica, do seu estabelecimento junto ao conselho, porque assim, você já tem o seu Corem ativo, você profissional. Agora você vai precisar ter um Corem para o seu estabelecimento para então fazer a assunção da responsabilidade técnica para esse estabelecimento, que é o seu, e então você conseguir a certidão, que é o que é solicitado pela vigilância sanitária. Então, olha só, gente, uma coisa que eu percebo que os profissionais acabam tendo muita dúvida na hora de se regularizar é o seguinte: você precisa ter liberação por alguns órgãos. Vamos lá.
O primeiro órgão que você precisa ter a liberação é na prefeitura. Então, é o primeiro órgão. Você precisa, na prefeitura, antes de tudo, fazer o quê, gente? Verificar se você pode fazer a ocupação do solo. É o primeiro. Isso aqui é gratuito. É o primeiro passo do passo a passo da regularização, como eu explico no Regularize Já. Jô, eu preciso para ontem entrar no Regularize Já, ter a sua ajuda, seu apoio, te mandar foto, te mandar vídeo, áudios, você olhar o meu espaço como se realmente estivesse aqui dentro do meu espaço, me orientar nesse passo a passo. Só digitar Regularize aqui no campo comentários e você vai receber o link no seu direct, tá bom? Primeira coisa, você vai fazer o quê? Verificar se você pode ocupar aquele solo de acordo com as atividades econômicas. De acordo com as suas atividades, com os seus quinais. Ah, eu sou um enfermeiro esteta. Tá bom, seu código de atividade é 1. Não, eu sou um enfermeiro podiatra, eu atuo na parte clínica. O seu código de atividade é outro. Não, eu sou biomédico esteta. Seu código de atividade é 1. Não, eu sou dentista e atuo com ROF. Seu código de atividade é outro. Não, eu sou ginecologista. Seu código de atividade é outro. Não, eu sou dermatologista. É o mesmo código do ginecologista. Eu sou médico e trabalho com transplante capilar. É o mesmo código. São classes de risco diferentes, mas é o mesmo código do médico que realiza procedimentos invasivos, não cirúrgicos ou cirúrgicos, é o mesmo código, só depois a adequação física que vai ser diferente, o processo de regularização também. Mas eu tenho que definir as atividades econômicas. É o primeiro passo. Eu ter o quê? A liberação da prefeitura para ocupar aquele imóvel para as minhas atividades. Tem regiões, tem prédios, onde você vê lá um monte de profissionais da área da saúde atuando, quando você vai verificar, a prefeitura não permite a atividade da área da saúde naquele prédio. Você pode ter outros tipos de atividade, somente atividades administrativas e não atividade de atendimento na área da saúde de interesse para a saúde. Você investe uma grana. A gente teve uma cliente biomédica no centro do Rio de Janeiro. Ela comprou uma sala no andar alto, fez tudo, deixou o estabelecimento lindo, investiu nos revestimentos caros, porque queria atender um outro tipo de público, enfim. Quando ela foi dar entrada na prefeitura para tirar a licença dela, para seguir todo o caminho do passo a passo da regularização, ela descobriu que ali no andar que ela estava não era permitida a atividade dela, só era permitida até o 3º andar, porque tem uma legislação municipal no Rio de Janeiro que veda profissionais de atuar em determinada área acima do 3º andar. E aí ela veio me procurar porque ela não sabia o que tinha acontecido, o contador dela não estava conseguindo regularizar ela na prefeitura, que é o primeiro passo. Por quê? Ele parou aqui. Ela tinha que ter feito isso daqui antes, tá bom? Então, primeiro é a ocupação do solo. Depois, gente, o que eu preciso, depois da ocupação do solo? Eu preciso ter a licença da prefeitura para eu funcionar. Eu nem vou colocar aqui a parte dos bombeiros, tá? Eu vou falar dos 3 principais. Então, o principal, 1, prefeitura. 2, conselho de classe. Quem tem conselho de classe? Ah, Ju, mas eu já tenho o meu CRM, meu CREMESP, meu CREMERGE, meu CRM ativo, eu já tenho meu CRO ativo, eu já tenho meu CRF ativo, eu já tenho meu CRO, eu tenho meu CRBM, eu tenho o meu COREM. Não, isso já é sua obrigação. Se formou, você já vai lá e já ativa o seu registro. Só que aqui eu tô falando que tem que estar cadastrado no conselho de classe o estabelecimento. Se você atua sozinho, você tem que cadastrar o seu estabelecimento junto ao conselho de classe também. Se você atua no estabelecimento de outra pessoa e você vai ser o RT, o responsável técnico desse estabelecimento, você vai precisar cadastrar esse estabelecimento junto ao seu conselho de classe também. Então, quando os profissionais falam assim para mim, eu vou ter um espaço coworking. E nesse espaço coworking, eu vou ser o empreendedor e eu vou colocar ali profissional dentista, profissional enfermeiro, profissional biomédico, profissional papapá. Eu falo, nossa, legal! E você vai precisar cadastrar o seu espaço compartilhado, o seu espaço coworking em todos esses conselhos. Você já imaginou
Quanto vai ser isso? Isso é a viabilidade sanitária e econômica que todo empreendedor precisa fazer. É o planejamento. É por isso que lá no Regularize Já, eu te ajudo desde essa parte de planejamento, passando pela parte de adequação física, tem uma apostila de adequação física super detalhada, passando ali pela parte da documentação, onde você recebe, inclusive, a pasta aí no seu endereço, onde você, quando recebe a vigilância sanitária ou seu conselho de classe, aperta o botão de emergência para que eu possa te ajudar ainda mais de perto, onde você tem 4 canais exclusivos para poder tirar todas as suas dúvidas comigo 24 horas por dia, onde... Gente, entendeu? Bom, depois da prefeitura, você tem então um conselho de classe. O objetivo final de todo o passo a passo, de todos os processos que você vai abrir no seu conselho de classe, é para no final conseguir a certidão. Porque é isso aqui que eu vou mandar para a vigilância sanitária. Então, dentro do conselho de classe, geralmente vocês precisam abrir 3 processos. Um é o processo de cadastro do estabelecimento, o outro é de assunção da responsabilidade técnica e, por último, a sua certidão. Então, são 3 processos, normalmente, tem alguns conselhos que modifica, tal, por isso que eu explico isso no módulo 5, tiro todas as dúvidas de vocês também. E depois disso, você tem quem? A vigilância sanitária. Vigilância sanitária local. Pode ser municipal ou estadual, depende de cada região. Então, primeiro você teve as liberações, 2 liberações na prefeitura. Depois você teve 3 processos do conselho. Então, você tá ok na prefeitura, tá ok no conselho. Para, no último passo, você tá ok com quem? Com a vigilância sanitária, que é através do quê? Do alvará sanitário. Quem tem estabelecimento de saúde, depois de todo esse processo, vai fazer o quê? O CNES. Não vou entrar em detalhes aqui, não confundam o CNES com o CNAS, tá? No final. Então, vocês percebem que regularização sanitária não é só ter o alvará sanitário, ele é o último passo. Você tem várias outras etapas para cumprir, justamente para comprovar que você e o seu estabelecimento estão adequados para realizar atendimento à população, tá? É a mesma coisa na hora de tirar carteira de motorista. Eu não vou lá e já faço diretamente a prova prática. Eu tenho aula, eu faço prova teórica, eu faço psicotécnico, eu faço papapá. No final é que eu vou para a prática para ter ou não ali a minha habilitação. A mesma coisa aqui. E aí, as vigilâncias sanitárias estão fazendo o quê? Elas estão divulgando dentro dos seus sites os estabelecimentos que estão devidamente regularizados. E como que elas fazem isso? Bom, você foi lá, deu entrada, foi lá e solicitou seu alvará sanitário. Depois que cumpriu todo o passo a passo. Pelo amor de Deus, não cometa um erro de amadores, né, de ir lá e dar entrada no alvará sanitário sem ter cumprido o passo a passo da regularização, senão você vai tomar bomba. Vai lá, você solicitou o alvará sanitário ou você foi denunciado e a vigilância chegou no seu estabelecimento, ou teve uma intercorrência, a vigilância chegou no seu estabelecimento, ou a vigilância chega no seu estabelecimento por conta de uma amostragem. Ela seleciona um bairro e ela pega imóveis ali, vai passando e vendo quem está ali para fazer a fiscalização. Bom, nesses casos que a vigilância sanitária, aí o que a vigilância sanitária faz? Se ela deu parecer positivo, ela te deu alvará sanitário, vai constar dentro do site da vigilância sanitária. Então você vai lá e coloca o CNPJ do estabelecimento. Coloca o CNPJ do estabelecimento ou o nome do estabelecimento e vai aparecer para quais atividades ele está liberado pela vigilância sanitária, como eu coloquei no post de ontem, tá?
Se o estabelecimento, por exemplo, é de um farmacêutico esteta que ele trabalha sozinho e ele trabalha com o CPF dele, que é liberado no caso dele, vai colocar ali o CPF do profissional ou o nome do estabelecimento e aí vai aparecer ali o alvará sanitário. Quando o estabelecimento é clandestino, ou seja, quando o estabelecimento não está devidamente regularizado, não vai aparecer, vai falar, não encontrou nada. A busca não encontrou o estabelecimento cadastrado na vigilância sanitária. Ou seja, o seu cliente, o seu paciente vai saber que você está trabalhando de uma forma clandestina, que você não está ali atendendo a lei, que é se regularizar em todos os órgãos e, por último, na vigilância sanitária. Então, cuidado, gente. Eu vou fazer um vídeo e vou disponibilizar lá no YouTube, mostrando como é que entra nesse sistema para que você, inclusive vocês aqui, né, muitos que são os nossos clientes já têm o seu alvará sanitário. Afinal, nos últimos 5 anos, foram mais de 5.000 profissionais regularizados que nós regularizamos. Você vai poder fazer essa busca com o seu cliente, assim como eu explico para vocês como apresentar o quadro de documentos da recepção, como apresentar os itens de segurança para o seu paciente que ficam aqui dentro da pasta. Você também agora vai mostrar para o seu cliente, vai postar nas redes sociais, mostrando como que os pacientes, que os clientes podem escolher um estabelecimento. Dessa forma, você vai estar ajudando também a diminuir esse tanto de intercorrência, esse tanto de profissionais que estão atuando sem estar devidamente habilitado, capacitado. A gente viu ano passado profissionais passando por outros profissionais. A gente viu tantos casos de intercorrências que inclusive levaram, né, a óbitos, casos graves. E você, como profissional, também pode ajudar a divulgar informação de qualidade para a população. Então eu vou fazer um vídeo explicando, vou disponibilizar no YouTube para que você possa assistir. No YouTube Defina Estética, para que você possa assistir e você possa também fazer aí vídeos, reels, divulgar nas suas mídias sociais, mostrando como que o seu cliente, que o seu paciente vai buscar um estabelecimento devidamente regularizado. E claro, mostrando que você está devidamente regularizado. E se, Ju, mas eu não estou ainda regularizada. Nunca é tarde para se regularizar. Não espere ter o espaço perfeito para você se regularizar. A vigilância sanitária nem espera o espaço perfeito. Mas você tem que cumprir, no mínimo, os itens imprescindíveis, os itens críticos, como eu explico no módulo 2 do Regularize Já. Lá tem os itens críticos para cada atividade. Você tem que cumprir 100% dos itens críticos. Os itens recomendáveis e os itens necessários, existe uma porcentagem do que você precisa atender. Então, não existe espaço perfeito, mas você que atua debaixo das regras da vigilância sanitária, você escolheu atuar nessa área, você precisa entender quais são os itens críticos para dentro do seu estabelecimento, para que você não tenha o seu espaço indeferido, para que você não tenha uma reprovação da vigilância sanitária. E, claro, para que você consiga rapidamente se regularizar. A gente teve vários clientes dentro do Regularize Já que se regularizaram em 20 dias. Vai depender sempre da situação de cada profissional. A vigilância sanitária não vai pegar o seu passado. Ai, Ju, ela vai me penalizar porque eu já atuo há 5 anos, há 10 anos, há 6 meses. Não, ela não olha o passado. Ela vai olhar daqui para frente se você está buscando agora se regularizar. Agora, se você for denunciado e ela chegar no seu estabelecimento e você é clandestino, aí sim ela vai olhar todo o seu passado. Agora, se você vai agora buscar se regularizar, ela não vai olhar o seu passado. É claro que ela vai te pedir o quê? Algumas evidências. Todas essas evidências estão disponíveis dentro da plataforma Regularize Já. A plataforma não é um curso, tá? O Regularize Já é realmente uma assessoria, um suporte sou eu pessoalmente ali que respondo cada um de vocês, sou eu pessoalmente que estou ali no passo a passo individualizado, não existe regra, não existe receita de bolo, é individualizado para cada um de vocês, tá? Só digitar Regularize aqui no campo comentário se você está aqui ao vivo ou na gravação dessa live. Lembrando que eu vou disponibilizar no YouTube nos próximos dias, tá? Eu já vou disponibilizar esse vídeo mostrando como é que você vai acessar o sistema para verificar os estabelecimentos que estão ok, tá bom?
Não existe essa questão se não tiver conselho no meu estado, tá? Eva, eu não lembro qual era a sua profissão. Mas, gente, conselho de classe é federal, tá bom? Não existe isso. Você é podóloga. Podólogo não tem conselho de classe, tá? O podólogo, ele não precisa fazer a parte de responsabilidade técnica. Ó, vamos lá, gente. É importante eu mostrar isso. Esse caminho aqui, prefeitura, conselho e vigilância sanitária, é para quem tem conselho de classe. Quem não tem conselho de classe, esteticista, podólogo, micropigmentador, tatuador, quem não tem conselho de classe, vai item 1 e item 3. Não tem essa parte de conselho. É só pular, tá bom? Essa parte, isso, o passo a passo individualizado. Por isso que é individualizado dentro do Regularize Já. Não existe receita de bolo, combinado? Olha, todas as segundas e quintas-feiras, às 8 horas da manhã, são as nossas lives para trazer conhecimento, esclarecimento, trazer informação, porque conhecimento é libertador. Estou muito feliz, eu tô aqui com... Vocês estão percebendo, né? Que eu tô com a energia lá em cima, com a bateria carregada. E claro, todas as dúvidas vocês também podem colocar aqui no campo comentários, na gravação dessa live, tá? Para eu responder para vocês. E é só digitar Regularize que vocês vão receber o link no direct de vocês. Obrigada!